E agora a gente vai falar sobre balançar o boi. Eu acho que é super importante você saber. Isso deve ser tomado mais a sério, porque não é só botar o boi para sair, não é tão fácil balançar o boi. Se fosse, todo mundo saberia fazer com maestria. E não é. Então, eu vou colocar aqui para vocês até uma imagem, para vocês terem uma ideia mais ou menos, mais assim, com instrução do que deve fazer, que é bem interessante. Então, vocês estão vendo essa imagem. Então, como é que funciona a balançada do boi aqui? Geralmente, igual eu falei para vocês, a ideia, por exemplo, principalmente se você tiver um cavalo que não te dá condição e tal, ou você sabe que é algum boi muito forte, que talvez, enfim, já sai com muita velocidade e etc. Então, balançar o boi, sem dúvida nenhuma, é uma das alternativas que a gente tem como vaqueiro, e pode ter diversas situações que vai levar a gente a fazer isso, e que vai ser necessário a gente fazer essa balançada do boi. Então, a ideia é o seguinte, depois que o boi sair, se o esteira conseguir tá nessa posição que ele está na imagem que vocês estão vendo, a intenção é o seguinte, o boi não pode balançar, por regra, não pode balançar 2 vezes, de volta para o brete, que ele já é retorno. Essa é a regra do artigo 18, parágrafo 3 da ABVAC. Se o boi fizer isso girar 2 vezes, então se o boi girar igual esse boi está aqui, voltando para a cancela 2 vezes, ele não vai valer, vai ser retorno, você não vai conseguir com esse boi. Então, não necessariamente você vai querer que o boi faça isso, que ele gire 2 vezes. Mas a ideia é que você leve ele para o ponto A, de um ponto A para o ponto B. Às vezes você pode fazer isso, e você não vai ter tanto controle sobre isso, mas você pode fazer isso até sem ele girar. Porque se o boi for lá e ele não girar 180 graus de frente para o breque, ele não vai estar sendo considerado como mas assim, um giro. Então o boi pode ir lá e pode, se ele não girar, vamos dizer que o boi foi para o ponto A, ele está de frente para mim. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar meu desenho aqui, mas se ele está de frente para mim, faz conta que isso aqui é a cabeça dele. E ele, em vez de ele girar para a direita, ele gira para a esquerda, não voltando 180 graus para o breque. Esse boi não girou as 2 vezes, ele não vai infringir a regra do artigo 18, parágrafo 3, que é o boi girou 2 vezes, esse boi deve ser retorno. Então, o seu intuito é levar ele de um ponto A para um ponto B. Aqui, lógico que a gente está com a visão do esteira, o esteira já de frente para trabalhar o boi. Mas não necessariamente, todas as vezes, a gente vai chegar a ter essa condição do esteira conseguir girar, pegar o boi de frente e trabalhar. Mas a intenção é que você, como um puxador, você pode tomar essa frente do boi, para que o boi realmente pare, se for o caso dele sair. E você dá a condição do esteira vir à frente, não necessariamente ele tem que conseguir girar sempre para o boi. Assim, esse é o ideal, mas a gente sabe que a gente não tem todo esse controle sobre a carreira do boi. Mas é fazer com que o esteira venha e ele seja, mas assim, o agente ou a pessoa que vai trabalhar esse boi. Ele vai tentar levar esse boi do ponto A ao ponto B. Se ele conseguir mais de uma vez, cara, de forma que você não infrinja o artigo 18, parágrafo 4 da regra geral da ABVAC, que ele fala o seguinte, se o boi quiser ir pelo lado correto, mas você tomar a frente dele, os 2 vaqueiros tomarem a frente dele, lá tem até os 2 vaqueiros, aí esse boi pode ser julgado como zero, porque ele pode ser interpretado, e tem essa palavra lá na regra da ABVAC, ele pode ser interpretado como pelo juiz que você teve a intenção de impedir que o boi corresse pelo lado correto. Mas se você fazer isso aqui, você fazer esse levar do ponto A para o ponto B por mais de uma vez e não deixando ele girar, você vai com certeza ter um efeito aí sobre o boi, fazendo com que ele canse de certa forma e aí você consiga sim ter uma carreira bem mais controlada. E, enfim, isso é uma das alternativas, que é balançar o boi, mas tem muito mais coisa que, por exemplo, que é benefício, é importante nessa questão de balançar o boi, é o seguinte, se eu for listar, eu vou listar 4 aqui, quando eu estou balançando o boi, é o seguinte, vou botar 2.1 aqui, para ficar claro para as pessoas que estão no YouTube, deixa eu colocar aqui, 2.1. Por que é importante esse trabalho de fazer o boi? Eu vou falar aqui, enfim, eu vou demonstrar um pouco para vocês, mais adiante, e isso aqui, algumas pessoas tomam até como algo muito simples, algo que é fácil fazer, mas não é fácil. Mas qual a importância de fazer isso? Eu vou ter uma leitura muito melhor do boi, às vezes até o cavalo fica mais manso, porque você consegue pegar ele na descida, então você pode fazer uma leitura muito melhor, e você pode até acomodar o seu cavalo mais rápido quando você pega esse boi no giro e você consegue acomodar o seu cavalo lá. A segunda coisa é você pode ter a oportunidade
a oportunidade de você diminuir essa velocidade, né? De você frear um pouco essa velocidade, de frear a velocidade, bora dizer assim, acho que fica fácil vocês entenderem. O 2.3, se a gente for, isso aqui são os benefícios. Benefícios. O 2.3 seria ter a carreira mais controlada. O que é essa carreira controlada? A carreira, deixa eu inverter aqui. Carreira controlada. Eu não sei se vocês já viram, mas às vezes tem umas carreiras que o boi vem assim, 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 você não consegue acomodar o cavalo, e o boi vem meio solto, e você não sabe a hora que você vai tirar. Tem um negócio meio bagunçado. E aí, enfim, nessa carreira controlada, a chance é que seu cavalo esteja longe do boi, carreira controlada, que você não sabe nem a hora que você vai puxar, às vezes o seu protetor já fica esticado porque você está tão longe, aquela carreira é meio bagunçada mesmo. Aí o 2.4, eu posso ter muito mais chance de, nessa balançada, de todas as... É um pouco ligado com essa carreira controlada, eu vou ter todas as etapas, domínio, né? Vou até colocar aqui domínio das etapas posteriores. Domínio das etapas posteriores. As etapas posteriores. O que é as etapas posteriores? Cara, eu tenho que passar a volta. Eu tenho que ir controlando meu cavalo até a faixa. Eu tenho que, em um certo momento, eu tenho que soltar meu cavalo, que é eu quero que meu cavalo acelere, imprima mais velocidade. É isso que ele precisa fazer para que ele derrube o boi. Então, isso é mais um benefício de eu conseguir balançar.